O cisma do Oriente não brotou de abstrações, mas da vontade calculada de um homem. Miguel Cerolário, patriarca de Constantinopla. Homem formado nas intrigas da corte, convertido em monge austero e que transformou ambição em programa. Opor a sua sé a Roma como um papa do Oriente e conduzir passo a passo a ruptura que marcaria 1000 anos de história. Os grandes empreendimentos da história, para bem e para mal, dependem do concurso, da participação de personagens dispostos a levá-los a cabo. E o cisma do Oriente foi um empreendimento. O empreendimento de um homem. Miguel Cerolário, patriarca de Constantinopla, de 1043 a 1058. Ele nasceu em Constantinopla, em cerca de 1005, de família patrícia. A sua juventude foi integralmente dedicada à política, tendo chegado a tomar parte de uma conspiração e até mesmo almejado o trono imperial. No entanto, ele se fez monge e mostrou-se depois um asceta inflexível e um teólogo apaixonado. No entanto, segundo muitos historiadores, ele não era um homem culto. Segundo Castiglione Saba, na sua História da Hipápia, ele era um homem ignorante, de visão curta, um inimigo dos latinos e muito ambicioso. E a ambição que ele não pôde satisfazer fazendo-se imperador, ele procurou saciar fazendo-se senhor da igreja. Daniel Hopes fala que ele era um homem astuto, capaz de indizíveis perfídias e decidido a ser, sem contestação, o Papa do Oriente. É a informação que Daniel Hopes extrai certamente do livro O Cisma do Oriente, de Louis Brérier. Por isso, os historiadores, ao menos os ocidentais, ao analisarem os atos de Cerolário, percebem ali algo de calculado, de planejado. Pareceu mesmo que ele quis a divisão, que ele quis provocar o cisma. Villoslada e Llorca, por exemplo, eles dizem que ele era um homem de escassa formação intelectual, mas cheio de soberba e ambição, tenaz e possuído de furibunda paixão anti-latina. Mas poderia objetar, que isso é uma visão católica mais tradicional, mais parcial. Mas vejam, mesmo historiadores mais modernosos, como Batista Mondin, que apesar de responsabilizarem em parte os latinos pelo cisma, reconhecem o caráter extremamente soberbo de Cerolário. E Steven Huntsman, historiador que não pode nem de longe ser acusado de simpatias católicas, ele diz o seguinte: Miguel Cerolário se fizera monge a fim de evitar maiores punições por se haver envolvido numa conspiração contra Miguel IV. E ele acrescenta que ele era um homem ambicioso e que ele desejava elevar o seu patriarcado a uma posição semelhante ao do papado. E qual foi o casus belli? Qual foi a ocasião que Cerolário se aproveitou para desencadear a sua ofensiva contra Roma? Vejam bem, àquela altura, o sul da Itália era governado pelo Império Bizantino, enquanto a Sicília era governada pelos muçulmanos. Na metade do século XI, por volta de 1050, mercenários normandos vindos do norte da França, recrutados por príncipes italianos que não gostavam nem dos bizantinos nem dos muçulmanos, desembarcaram nas costas do sul da Itália. Os normandos derrotaram os muçulmanos da Sicília, mas também conquistaram terras bizantinas na Península Itálica e começaram a ameaçar os próprios estados pontifícios. E o Papa, então, firmou uma tríplice aliança contra os normandos, com o imperador bizantino e com o imperador germânico. E isso irritou Cerolário, porque ali se formava um triunvirato entre os dois imperadores cristãos, com o Papa no centro, enquanto o patriarca de Constantinopla estava excluído. Ele, que detestava Roma, que detestava o papado, via-se relegado a uma posição nitidamente inferior. E um episódio ocorrido em 1052, ademais, mostrou que o primado que ele ansiava para sua sé corria perigo. O quê? O novo patriarca nomeado para a Síria, Pedro de Antioquia, retomou um velho costume e dirigiu ao Papa a sua sinódica de sagração, comunicando que, respeitosamente a sé de São Pedro, a sua ascensão ao patriarcado de Antioquia. Isso irritou profundamente Cerolário e ele começou a manobrar o imperador bizantino, que, repito, havia recentemente firmado uma aliança com o Papa em razão da ameaça normanda no sul da Itália, e montou uma manobra para pegar de jeito os ocidentais. Qual? Miguel Cerolário pensou, refletiu a respeito de qual terreno escolheria para declarar guerra à Igreja do Ocidente. E escolheu como cavalo de batalha a questão dos ritos, questão que ele sabia ser muito sensível ao povo de
Constantinopla. Assim ele arranjou as coisas. Vejam, por sua instigação, o arcebispo búlgaro Leão Diócrida, ele escreveu uma carta ao bispo de Trani, na Itália, e ao mesmo tempo, um monge do Studium de Constantinopla, Nicolau Stetatus, escreveu um panfleto. Esses dois documentos continham o mesmo conteúdo e Cerulário estava por detrás de ambos. Esses dois textos denunciavam os erros da Igreja Ocidental. No Ocidente se comungava com pão ázimo, não fermentado, se comia carnes não sangradas, se jejuava por vezes ao sábado, o que demonstraria que os ocidentais guardavam o sábado, eles suprimiam o aleluia na quaresma e os seus sacerdotes não usavam barba. Ao mesmo tempo, por ordem de Miguel Cerulário, que, repita-se, odiava a Igreja Ocidental, as igrejas latinas em Constantinopla foram todas fechadas e os monges que não se submetessem ao rito grego foram expulsos. Chegou a tal grau o fanatismo dos seus partidários que um deles chegou a pisotear hóstias consagradas por padres latinos, dizendo que a sua consagração não era válida. Outro motivo que inflamou Cerulário foi a ascensão de grandes papas a partir da segunda metade do século XI. Vejam, a reforma cluniacense alcançou o papado e, com o apoio de imperadores germânicos, de grandes imperadores germânicos, como o imperador Henrique III, pontífices enérgicos sentaram-se no trono de São Pedro. Pontífices que estavam dispostos a colocar limites às tendências autocefálicas de Constantinopla. Então, de modo que haveria um contraponto a Cerulário. Quem? Bruno de Enghien-d'Augsburg, que se tornara em dezembro de 1048 o Papa Leão IX. Foi contra este pontífice que Cerulário desencadeou a ofensiva que levaria o Oriente ao cisma. Era Leão IX o Papa quando Cerulário começou a sua campanha anti-ocidental. E o Papa decidiu responder, e respondeu com imenso vigor, auxiliado pelo seu maior conselheiro, o cardeal alemão Humberto da Silva Cândida, homem de grande inteligência e de caráter irretocável, mas desprovido de maneiras afáveis e de maneiras diplomáticas. Foi o cardeal Humberto quem traduziu aqueles escritos antilatinos de Cerulário para o latim, e foi com o auxílio deste cardeal que o Papa respondeu. A resposta de Leão IX é um dos mais gloriosos documentos a saírem da pena de um sucessor de São Pedro, a carta In Terra Pax Omnibus, endereçada tanto a Miguel Cerulário quanto ao bispo Leão Diócrida. Esse documento, ele recolocou a questão no seu devido lugar, extraindo as sutilezas, os melindres bizantinos, identificando ali a verdadeira razão da querela. Nesse documento, o Papa dizia: a questão dos ritos é uma escusa, é uma desculpa, são ninharias usadas por Constantinopla para negar a autoridade de Roma e o primado do Papa. Em síntese, Leão IX afirmava antes de tudo que era indevida a censura oriental ao uso latino de pão ázimo na Eucaristia, porque a Igreja Romana, diz ele, instituída por São Pedro, não necessita aprender 1000 anos depois como celebrar o Santo Sacrifício. E ele mostra como o ponto decisivo é o primado petrino, fundado nas promessas explícitas de Cristo, pelas quais a sede de São Pedro tem a missão de reprovar os erros e confirmar os fiéis na reta fé. E à luz da história, Leão IX recorda as numerosas crises doutrinais que surgiram no Oriente, dando particular relevo àquelas que encontraram guarida em Constantinopla, como o arianismo, o macedonianismo, o nestorianismo, o monofisismo, e que foram os papas e os concílios a restaurarem a reta doutrina. E por fim, ele exortava o respeito à sé romana. Ele dizia que diminuir a sua autoridade e os seus privilégios é ferir a própria igreja. Roma é a mãe e a defensora e refúgio de todas as igrejas oprimidas. Ele, inclusive, invoca o caso de Santo Atanásio para demonstrá-lo. E Miguel Cerulário respondeu. Ele respondeu com uma carta muito pacífica, mas ardilosa. Ele dizendo o seguinte ao Papa: se mandares venerar o meu nome numa só igreja de Roma, eu me comprometo a mandar venerar o teu em todo o universo. Aquela era uma maneira sutil de se igualar ao Papa. E a resposta veio em seguida. Ou a igreja do Oriente permanecia na comunhão com Pedro, ou devia se resignar a ser
um conciliábulo de hereges, um conventículo de cismáticos, uma sinagoga de Satanás. Mas era necessário resolver a questão. E o Papa Leão IX enviou 3 legados a Constantinopla para resolverem essa tensão. O próprio cardeal Humberto, o chanceler da igreja, Frederico da Lorena, que é o futuro Papa Estevão IX, e o arcebispo Pedro de Amalfi. Os 3 legados chegaram em junho de 1054, foram acolhidos muito honrosamente pelo imperador, para qual o primado romano não era nenhum problema, e isso indignou Cerulário, que os recebeu com muita frieza. Ele também ficou irritado porque os legados pontifícios não lhe tributaram as homenagens de que ele se julgava digno. Enfim, os orientais, principalmente Cerulário, eram habilidosos, bem mais habilidosos do que os latinos na arte da discussão. Os legados papais, que eram homens bastante cultos, mas sem aquele tato diplomático sempre necessário quando se tratava com os bizantinos, eles não estavam habituados também com a complexidade da diplomacia bizantina, com a rigorosa etiqueta da corte, acabaram caindo nas chicanas dos orientais, concordando em discutir a questão, por exemplo, do pão fermentado e a questão do casamento dos padres. E para o cardeal Humberto isso era especialmente dramático, porque o cardeal Humberto era um daqueles que no Ocidente, como São Pedro Damião, como o próprio Papa São Leão IX, se dedicava a acabar com o concubinato dos padres e impor o celibato. De modo que quando ele chegou lá e viu que os padres se casavam, ele já sabia disso, mas quando essa questão foi colocada para ele, o que ele fez? Ele criticou o casamento dos padres. Bom, isso tudo ajudou os planos de Cerulário. As discussões foram prolongando, ele conseguiu colocar o povo de Constantinopla contra os legados pontifícios, e o povo, manipulado, começou a afirmar que as missas rezadas no Ocidente desde os primórdios eram todas nulas. Enquanto isso, Cerulário só observava. E foram os próprios legados pontifícios que decidiram agir. No dia 16 de julho de 1054, o cardeal Humberto e os seus auxiliares se dirigiram à Basílica de Santa Sofia na hora da missa solene e, depois de terem proferido violentos protestos contra o patriarca, o chamando de rebelde, enfim, depositaram sobre o altar uma sentença de excomunhão contra ele. E saíram da basílica sacudindo a poeira dos sapatos e dizendo: que Deus veja e nos julgue. Vejam que, canonicamente, aquilo não teve validade, porque os legados não tinham autoridade para fazer isso, e porque, desde abril, o Papa Leão IX estava morto, eles não sabiam. Só que os seus poderes, enquanto representantes papais, haviam caducado pela morte do Papa. Só que Miguel Cerulário estava esperando por aquilo. Ele provocou, e quando aconteceu, em vez de sair daquela situação como uma espécie de criminoso que dividiu a igreja, ele apareceu como defensor da igreja oriental, injuriado pelos latinos. O povo ficou do lado dele. O imperador Constantino IX, que não queria se indispor com Roma, tentou arranjar as coisas, mas houve um tumulto muito bem arranjado e nada se resolveu. O santo patriarca Pedro de Antioquia tentou mediar a situação, mas Cerulário o repeliu com desdém, porque ele não queria a paz. Ele já era o senhor da igreja no Oriente. E o que houve depois? Em 24 de julho de 1054, Cerulário queimou a bula de excomunhão em praça pública. Interessante que ele queimou uma cópia, a original ele guardou para ele. Ele reuniu um sínodo, uma camarilha de uma dúzia de bispos, que lançou anátemas contra os legados do Papa, homens do Ocidente, que é a região das trevas, vindos à cidade guardada por Deus, fonte da ortodoxia para perverter a fé, dizia. E acusou o Ocidente de falsificar o credo pelo acréscimo do filioque, inventou até acusações falsas, como a de que os ocidentais, os latinos, os católicos, não veneravam santos como São Basílio, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno, mentira. E reprovou-os também porque os seus padres não se barbeavam, por comerem carne nas quartas-feiras, e pelos bispos ocidentais usarem anel e outras recriminações semelhantes, para concluir que não havia conciliação passível entre as duas igrejas e que somente a nova Roma, Constantinopla, era a guardiã fiel da ortodoxia. E Miguel Cerulário sentiu-se tão senhor da situação em Constantinopla que ele tentou imiscuir-se em coisas políticas. 3 anos depois do cisma, ele fez um novo imperador, Isaac Comeno, primeiro de uma nova dinastia, e que, não satisfeito em ser criadora do patriarca, se desembaraçou dele. Prendeu
iria levá-lo a julgamento quando Miguel Celulário morreu na prisão antes disso, no ano de 1054. Mas nada disso importava. Em 1054, o cisma do Oriente já havia acontecido e dura até hoje. As repercussões desse acontecimento, de um milênio atrás, sentem-se ainda hoje. Essa história merece ser estudada com profundidade. E até o momento não havia bibliografia a esse respeito no mercado editorial brasileiro. Foi por isso que nós decidimos abrir uma nova campanha editorial para publicar a obra O Cisma do Oriente, do bizantinista Louis Berryer, bem como seu outro livro, A Igreja e o Oriente na Idade Média, As Cruzadas. Mas nós precisamos da sua participação. Ajude-nos a custear essa publicação, adquirindo na pré-venda e receba em troca 40% de desconto. Os livros serão publicados em capa dura e terão 400 e 300 páginas, respectivamente. No combo 1 da pré-venda, você leva os 2 livros. No combo 2, além dos livros, leva 12 aulas com liberação imediata para preparar a sua leitura. E você recebe frete grátis também. Os livros serão entregues ainda em janeiro de 2026. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e garanta o seu exemplar. Até o próximo vídeo.